Ora bem, o Futebol Clube do Porto hoje acabou por escorregar em Barcelos. Futebol Clube do Porto que morre ao cair do pano. Porto que sofre o golo ao minuto 94, no lance, num cruzamento, e que ao segundo poste o jogador Luciano do Gil Vicente faz o golo de cabeça. Porto que não está bem. Não podemos esconder o sol com a peneira, nem sacudir a água do capote. O Porto não está bem a nível interno. O Porto tem aqui uma sequência de resultados negativos: o empate frente ao Rio Ave, tem a derrota fora frente ao Arouca, e tem agora um empate em Barcelos. Muitos pontos perdidos desta equipa do Porto, depois de uma imagem muito positiva no Dragão, frente à equipa do Arsenal, a contar para a Liga dos Campeões. Sérgio Conceição parece que hoje acedeu a alguns pedidos de adeptos portistas na sequência de tirem o Galeno e meta o Ivan Reimer, e então parece que foi feita essa vontade, sabendo que o mesmo Sérgio Conceição acaba por alterar o meio-campo, deixando o Nico de fora, talvez uma gestão física, e dar minutos a Eustáquio, que me parece que é um jogador já integrado naquilo que são as ideias de Sérgio Conceição. O Porto veio com o Diogo Costa, com o João Mário à direita, com o Wendel na esquerda, centrais Pepe e Otávio. Otávio, por exemplo, tem sido um jogador que agrega muito às necessidades da equipa do Futebol Clube do Porto. Há um lance na segunda parte que ele faz um corte incrível, quando o jogador do Gil Vicente é isolado. Portanto, Otávio parece que se adaptou muito bem à forma de jogar de Sérgio Conceição, e então dando continuidade à titularidade no jogo de hoje. Meio campo a 2, como eu falei, a aposta em Eustáquio ao lado de Alan Varela. Varela que saiu depois para a entrada de Gruitch. Eu fiquei sem perceber, até porque eu não tinha o áudio a entrar sobre aquilo que se passou com Varela, se estava cansado, já tinha um cartão amarelo, mas depois com a entrada de Gruitch para o meio campo do Porto. Porto que Francisco Conceição, continuidade mais à direita, e depois a ligação PP com Evan Nilsson, e na esquerda o tal jogador criativo Ivan Reimer, que na minha ótica servia para trazer dinâmicas diferentes, por exemplo, do corredor mais à direita. E já lá vamos. Por parte do Gil Vicente, Andrew, o guarda-redes, depois Leonardo Buta, Alex Pinto à direita, Buta à esquerda com Ruben Fernandes e Gabriel Pereira. Meio campo com Gban, Martinete, jogador emprestado pelo Benfica, na equipa do Gil Vicente, com Pedro Tiba, jogador também já com alguma experiência, talvez muita experiência, nesta Primeira Liga. É um regresso, passando alguns tempos lá fora, estando agora no meio campo do Gil Vicente, com Touré, Félix Correia, jogador bastante criativo, este número 70, o Félix Correia, e Murilo, que é já um jogador que muita gente já conhece. A equipa do Porto, o jogo do Futebol Clube do Porto, frente à equipa do Gil Vicente, numa primeira parte que foi impedido quase, aliás, muitas quebras durante a primeira parte, que eu creio que fosse má para as duas equipas, talvez pior para a equipa do Porto, porque o Porto tem condições melhores do que a equipa do Gil Vicente, equipas diferentes. Um problema com os árbitros fez retardar a partida, em que os próprios descontos, acho que apontou para os 9 minutos ao intervalo. Também lesões, a situação do Pep, que abriu a cabeça, também teve que levar com uma touca em termos de proteção, e acho que foi um jogo bastante quebrado em termos de ritmos em relação à primeira parte, puxando um pouco aquilo que são as ideias de Sérgio Conceição, que eu tentei minimamente absorver aquilo que o Sérgio queria, e sabendo que no lado direito o Francisco Conceição com o João Mário, sabemos que esta dupla, muitas vezes no ataque, é o Francisco a receber a bola de fora para dentro, passando o João Mário, ou por fora no tal overlap, mas com o Francisco Conceição a ter essa individualidade de muitas vezes ir em situações de 1 para 1, aproveitando no lado esquerdo ser diferente. Porquê? Porque o Ivan Reimer é um jogador que gosta de se posicionar mais dentro e receber a bola um pouco mais dentro, contrariamente àquilo que Francisco Conceição faz, e deixando o corredor para o Wendel. Ou seja, se Ivan Reimer joga por dentro, o Wendel absorve o corredor em toda a verticalidade.
Ou então o Wendel é um jogador que gosta também de se colocar muito por dentro, através do corredor central e muitas vezes a transportar bola. E Van Rijmen seria um jogador que, ao receber a bola aberto, teria também condições de transportar jogo numa diagonal de fora para dentro. Isto seria depois as ideias de Sérgio Conceição, com o PP a ser o vagabundo, e eu creio que PP, já o raio da ação do jogador é muito maior, porque aparece em zonas que muitas vezes não tem essa necessidade. Uma primeira parte muito dividido o jogo, com muitas quebras, muitas pausas, e eu acho que o ritmo e a intensidade de jogo se perde, mas creio que o Porto na primeira parte já tinha criado situações para poder marcar o golo, e creio que o Porto na primeira parte teve situações muito mais ofensivas que propriamente a equipa do Gil Vicente, mas mesmo na primeira parte, aquilo que eu estava a ver os dois jogos ao mesmo tempo, e quando eu estava a ver, por exemplo, e comparando a equipa do Portimonense que não estava a conseguir sair, eu olhava para o jogo do Porto e estava a ver um Gil Vicente a sair, a conseguir sair e a manter algum tempo a posse de bola ali nas imediações dentro do meio campo do Futebol Clube do Porto. Creio que Sérgio Conceição sai extremamente irritado ao intervalo, porque deu para ver nas câmaras da Sport TV como estava possuído, e creio que seja a atração do jogo do Futebol Clube do Porto a não ter criação para que depois chegasse ao último terço com condições para finalizar. Até porque o Porto teve várias situações para poder marcar o golo e não conseguiu. Ou seja, é preciso uma equipa ser criativa para chegar ao último terço, mas é preciso chegar ao último terço com assertividade e agressividade no ataque à bola para fazer o golo. Depois, na segunda parte, o Porto consegue o penalti logo aos 55 minutos. O que eu, nessa altura, apercebi-me que o Porto vai marcar o penalti, ou se o Porto marcar o penalti, eu creio que se abre aqui uma porta para que o Porto consiga ainda ferir mais este Gil Vicente, porque Vítor Campelos iria totalmente alterar a equipa depois do golo do Futebol Clube do Porto. Foi uma sequência de lances, remates de Evanilson, Francisco Conceição num remate em colher à baliza, a bola sai ao lado, uma N situações de o Porto a poder marcar o golo. Quem não marca está suscetível a sofrer. E eu sou muito sincero, eu quando vejo uma equipa grande a não conseguir concretizar as oportunidades que cria, meus amigos, eu chamo-lhe incompetência. Não me venham com falta de sorte, porque a bola bate no poste, um remate do Ivan Rijmen vai ao poste. Não me venham com isso, e eu não como isso. É incompetência. Já o disse em questões de Benfica, já o disse em questões de Sporting. Uma equipa grande, o número de oportunidades que cria com situações de golo e não o faz é incompetência. E o Porto pagou uma fatura bastante alta. O Gil Vicente, que começava a sair cada vez mais, e creio que neste jogo, creio que o Sérgio Conceição, quando faz as alterações, e principalmente nas alterações, o Gruitch acabou por entrar para o meio campo, e aí eu acho que veio como necessidade ter jogador com características para substituir o Varela, mas depois as substituições que o Porto faz, eu creio que a equipa piora. A equipa piora. Mesmo em situações mais tardias, que é o caso do André Franco, o caso do Tony Martínez aos 84 minutos, eu acho que o Porto fica mais fraco. A questão do Galeno com o Ivan Rijmen, sabemos que iria alterar as dinâmicas do corredor à esquerda, no minuto 68, quando o Porto estava a vencer por 1-0, mas depois eu creio que naquele timing, eu acho que o Porto ficou pior. Eu acho que o Porto, aos poucos, conseguiu deixar o pássaro escapar, porque o Gil Vicente conseguia cada vez mais ter bola e avançar com alguma facilidade no meio campo do Futebol Clube do Porto, quando o Porto, mesmo na segunda parte, ao pressionar alto, já não tinha essa taxa de sucesso para roubar a bola. E o Gil Vicente foi acreditando. As várias situações de golo que o Porto criou a não marcar,
Reparem que o golo do Gil Vicente foi construído de uma forma praticamente tranquila. É um passe direcionado para o corredor central, o jogador recebe, joga no corredor lateral, não há pressão, o jogador cruza, o Porto está basculado, o Wendel está muito dentro e tem 2 homens nas costas. Portanto, a forma como o Gil Vicente construiu o golo não faz sentido algum para aquilo que é a imagem da equipa de Sérgio Conceição. Num lance em que pareceu que Diogo Costa não esteve tão bem. E é um guarda-redes muito elogiado por mim, e é um lance que ele ficou na dúvida. Ou sai para dar a sapatada, ou venho para a baliza e o jogador acaba por cabecear a bola. O Porto não está bem. Sérgio Conceição já disse numa conferência de imprensa que o Porto tem dificuldades esta temporada em jogar com equipas teoricamente mais fracas e estava a tentar estudar isso para que o Porto não sofresse mais. O Porto nos últimos jogos, relembro, empate no Dragão frente ao Rio Ave, derrota frente ao Arouca e hoje empata frente ao Gil Vicente, sabendo que o Benfica venceu a partida e que mais tarde vai também ver o Sporting a empatar. O futuro do Porto é difícil. Deixem-me só terminar com isto. Por muito que o portista acredite até à última, eu acho que deve acreditar, mas o caminho do Porto está muito difícil. Porque o Porto luta contra 2 equipas. Se fosse uma, e no passado já tivemos distância de 7 pontos, o segundo recupera sobre o primeiro acaba por perder 7 pontos. Contra 2 equipas é muito complicado. Sabendo que faltam 11 jogos, 11 jogos, o Benfica em 23 jogos tem apenas uma derrota, por exemplo. O Sporting em 22 jogos tem apenas 2 derrotas. E isto teria o Porto que ganhar todos os jogos e estar dependente de 2 equipas. Vamos ser francos, o caminho está muito apertado para o Futebol Clube do Porto, acreditando que Sérgio Conceição pode ainda mudar qualquer coisa nesta equipa, nem que sejam os resultados para a competição mais interna do Porto, porque parece-me que temos um Porto para a Champions League e temos um Porto para o campeonato interno.